Primeiro você começa e depois você se torna excelente, bom naquilo que você faz, naquilo que você começou. E nunca, entenda, nunca vai ser na ordem contrária. Nunca você primeiro vai ser excelente em alguma coisa se você não começar ela. Se você não der o pontapé e decidir que você precisa começar, que você precisa fazer, para que aquilo se torne algo de excelência. Você já imaginou se você já tivesse começado com o que você tem, com o que você tem aí para começar? Se você há anos atrás, há meses atrás, você já tivesse começado aquele projeto que você tem, mesmo que pequenininho, sabe, mesmo que humilde com as coisas que você tem, o canal que você tanto deseja fazer, você já pensou se você já tivesse começado? O quanto você já tinha colhido disso aí? Mas a gente simplesmente fica naquele lugar de comodismo, né? Do eu, no lugar egoísta, eu digo. Porque quando a gente olha somente pro eu, é pra mim, é porque eu preciso, é porque eu quero, é porque eu desejo, e a gente não olha com um olhar mais amplo. Isso veio na minha mente de, puxa, como eu não tinha pensado nisso. Como a gente muitas vezes a nossa mente, os nossos desejos, né, eles são muito egoístas, são muito pequenos. Quando eu falo da questão de desejos pequenos, de criação pequena, de uma mente pequena, eu falo disso, da gente pensar simplesmente só no eu, no que eu posso fazer, no que é bom para mim, no que eu desejo, no que eu quero, sem pensar no outro. E a gente esquece que a gente está aqui nesse mundo para servir, mais do que ser servido. A palavra de Deus diz que dar é melhor do que receber. E é extraordinariamente muito melhor você dar do que você receber. Porque Deus, ele está cuidando de tudo, de todos os imprevistos, de todas as situações. E quando você se doa, quando você dá, ele te repõe muitas vezes mais. E quando eu parei para olhar nessa ótica de que o eu era mais o nós, eu me tornei como corresponsável pelas pessoas. Não é que você se torna responsável pela vida integral das pessoas, pela felicidade, pela alegria, pelo que as pessoas precisam fazer, mas você se torna responsável por aquilo que você foi feito para ser. Quando você sai desse lugar de vítima para um lugar de uma pessoa responsável para com os outros, você para de olhar para o seu umbigo, para o seu eu, para o seu egoísmo, egocentrismo e olha com uma visão mais ampla. E você diz, eu preciso vencer, porque outras pessoas vão vencer comigo. E você cai aquela ilusão de que eu preciso ter tudo perfeito para começar. Não, eu preciso começar. Eu preciso fazer. Você já observou quantos sonhos seus foram adiados de pessoas perto de você? Você já pensou, quando você fizer, que você vencer, quantas pessoas vão vencer com você? Quantos milhares de pessoas são favorecidas com o seu projeto, com aquilo que você tanto sonha? Porque se você sonha, ele já existe dentro de você. Ele já existe. Se você sonha, ele já existe. Se Deus te deu a visão, ele vai te dar a provisão. E a única coisa que a gente precisa equilibrar é isso. A nossa visão e a visão de Deus. Aquilo que a gente quer e aquilo que Deus vai fazer acontecer. E muitas vezes a gente olha simplesmente, a gente não começa o projeto porque a gente quer tudo perfeito. A gente que acha que precisa estar tudo perfeito, um momento perfeito, situação perfeita, ambiente perfeito, luz perfeita, lugar perfeito para começar. E não é assim. E não é assim. Eu já me vi em muitas situações onde eu tive ideias, situações que eu pensei em fazer, e muitas vezes você, pela sua falta de coragem, pela sua falta de responsabilidade com você e com as outras pessoas, você simplesmente quer a aprovação do outro. E muitas vezes o outro está num nível tão mais baixo do que o seu,
de merecimento, de responsabilidade, que ele acaba dizendo, ah, mas não vai dar certo. Ah, mas porque o lugar não é bom. Ah, porque isso não tá bom. Ah, porque a situação é assim, é assado. E você simplesmente não começa. Você engaveta novamente o seu projeto, você guarda o seu projeto, porque você está precisando simplesmente da validação do outro. Porque você ainda está se comportando como um menininho, como uma menininha, que precisa de validação do outro para começar. Aquilo que é seu, o sonho que é seu, mas que com certeza vai favorecer as outras pessoas. Então, querida, querido, você precisa simplesmente começar. Se você quer fazer acontecer, se você quer realizar os seus sonhos, se você quer saber o que tem por trás desse projeto, você simplesmente precisa começar. Você precisa dar o pontapé inicial. Você precisa, se for preciso queimar os barcos, queime os barcos. Se você for preciso nadar em alto mar, nade em alto mar, mas faça. Se for preciso, meta o louco, como diz a história. A gente precisa, muitas vezes, a gente precisa ignorar as situações contrárias, indiferentes, as dificuldades. Nós precisamos ignorá-las para poder começar. A única coisa que você precisa é começar. Hoje, agora, o seu projeto, com o que você tem, com o mínimo que você tem. Do pouco se torna o grande. E as coisas vão crescendo e você vai se aperfeiçoando e você vai trazendo, colhendo, plantando e alimentando milhares de pessoas com a ideia que você tem, aquela pequena ideia que você tem. Você já observou, eu acho que com você já deve ter acontecido também, que você teve aquela ideia e você simplesmente esqueceu, adiou, porque você queria tudo perfeito. Você gavetou essa ideia e com um tempo depois você observou que outra pessoa, vamos dizer assim, menos favorecida em alguns aspectos, eu não estou falando questão de dinheiro, questão financeira, questão de aparência, questão de ter, nada disso. Eu estou falando que pessoas menos favorecidas foram lá e colocaram esse projeto em prática e deu super certo. E hoje essas pessoas estão colhendo. E muitas vezes você olha para a vida dessas pessoas que começaram do jeito que deveria ter começado e não começou, e essas pessoas estão fluindo, estão crescendo. Só que o seu olhar de ótica é tão egoísta que você olha para aquelas pessoas que estão ali num patamar maior, achando que elas já começaram daquele jeito. E esquece que essas pessoas, elas tiveram que dar um pontapé inicial, elas tiveram que ignorar as dificuldades, as faltas, as inseguranças, os medos para começar e para que o projeto desse certo. Então, hoje o meu conselho para você é, se preciso, queime os barcos. Se você for preciso nadar contra a maré, nade. Se for preciso você fechar os olhos, dar uma de louco, dar uma de louca, né, para situações que estão a seu redor, contrárias, para começar, feche os olhos, mas comece hoje. Não ignore as possibilidades. Cada minuto, cada dia que passa, que você não coloca o seu projeto em prática, é um dia a menos, é uma hora a menos, é um minuto a menos, é um ano a menos que você vai deixar de colher as bênçãos que Deus tem para você e que não são poucas. E até com seus erros você vai colher bênçãos, porque a palavra de Deus diz que Ele transforma maldição em bênçãos. Então comece hoje. Queime os barcos, feche os olhos, ignore as dificuldades, comece. Todo mundo, gente, tem potencial para alguma coisa. Deus te deu dom. Deus te deu dons maravilhosos. Você precisa simplesmente colocá-los em prática, executá-los. Você precisa servir antes mesmo de querer ser servido. Deixe de olhar para as situações, para as pessoas, para os seus projetos com um olhar egoísta
e abre esse olhar para o todo, para nós, e você vai ver como algo diferente, algo mais, vamos dizer assim, corporativo, algo mais intrínseco vai fluir de você. E você vai se sentir assim, uma pessoa totalmente responsável. Responsável pelo outro, responsável por levar uma palavra ao outro, por fazer o outro se sentir melhor. Essa é a intenção, e trazer algo especial, não só para a sua vida, mas para a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, queime os barcos se for preciso. Feche os olhos e ignore tudo e todos ao seu redor. Simplesmente comece e se torne excelente. Gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Beijo, obrigada para você que ficou até aqui. Sinta-se agraciado, abraçado por essa palavra e até o próximo vídeo.